A gente não separa o corpo, a mente e o espírito. E imagina que a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele foi feito para o antepassado. Fomos feitos para caçar. Andrea Bruno é mentora e terapeuta, especialista em emagrecimento sustentável, criadora do método Corpo e Mente em Movimento. Ela ensina como dedicar apenas 20 minutos do dia pode transformar hábitos e gerar resultados duradouros. Quando a gente está exposto, principalmente hoje, com as mídias, a gente olha para aquela mulher perfeita, com aquela barriga chapada. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Cabreira Cast e hoje eu tô super feliz de trazer uma pessoa muito especial aqui pra gente falar sobre vida saudável, a nossa conexão entre corpo e mente, pra gente ser mais feliz, ter uma vida melhor, ter um corpo mais saudável. Então, hoje, a gente trouxe a Andrea Bruno. Andrea, que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Prazer meu. Ai, que bom. Vai ser uma delícia o nosso papo. Eu é que agradeço e vai ser com certeza muito produtivo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, querida. Andrea, pra gente começar, a gente tá começando agora de uma forma diferente. Quero trazer um mimo aqui pra você. Obrigada. Depois você dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai adorar, viu? Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. André, então pra gente começar o nosso papo, pra gente falar um pouquinho sobre tudo sobre o que você faz. Eu acho que é muito interessante o seu projeto como um todo, aqui na agência. Pra gente é um prazer desenvolver essa nossa parceria, né? E você vir aqui no podcast hoje, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o seu papel como empreendedora mãe, mulher aí que faz o seu negócio acontecer, que consegue ajudar tantas outras pessoas com o seu trabalho. Eu acho que é um trabalho muito bonito, então eu acho muito bacana tudo isso. Para a gente começar, Andrea, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né, até chegar hoje como aí mentora, né, de pessoas, como ajudar no desenvolvimento, né, das pessoas para que elas tenham uma vida mais saudável. Conta um pouquinho da tua história. Quem é a Andrea Bruno? Tudo começou com uma dor. Sério? E essa dor, na verdade, era o meu autocuidado, porque na época eu não conseguia me cuidar no trabalho que eu desenvolvia. E aí, então, quando eu comecei a olhar para mim, me cuidar, eu falei, poxa, isso é algo que eu gostaria de fazer e é algo que eu acho que se eu realmente me aprofundar nisso, estudar mais, eu vou conseguir ajudar pessoas e posso também contribuir com a minha saúde e a me cuidar mais. Então, Isso é esse muito legal. foi o pontapé inicial. Que legal. E, Andrea, você já está atuando, né, como mentora de pessoas há quanto tempo? Já tem 5 anos, mas tem 9 anos que eu estudo o ser humano numa forma integral. Né? E acho que isso é o tempo todo, né? Esse estudo É um estudo contínuo, é uma coisa que não pode contínuo, parar. Né? não pode parar. E a cada vez que você estuda o ser humano é uma coisa assim incrível. Tanto a parte comportamental, a parte de corpo, toda a anatomia, nossa, já é incrível. Eu costumo dizer que o corpo humano, ele é assim... Perfeito, né? Perfeito. Ele funciona perfeitamente. Isso é muito legal, né, Andréia? Porque é o que eu falo, assim, quando uma coisa vem naturalmente, assim, de você, né, e você passou por um processo que foi muito bom, basicamente você é o grande teste, né, do seu negócio, né? E eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre isso, né, que você também vinha de uma vida também muito doida de trabalho, workaholic, resolvendo um monte de coisa, correndo pra lá e pra cá. Qual foi esse seu momento, assim, que você teve esse insight, que você falou, nossa, eu preciso parar, eu preciso mudar minha vida? Como foi? Foi quando as doenças começaram a vir. Porque se você tem 100% do teu tempo voltado para uma única coisa, às vezes o trabalho, ou às vezes 90% o trabalho e 10% a tua família,
tá em desequilíbrio. E aí, quando é que você olha para você? Quando é que você tem esse autocuidado? Porque é algo indelegável. Esse autocuidado não tem como você chegar lá nos teus 60 anos, 70 anos e dizer foi culpa de fulano. Você é o maior responsável, né? Nós somos os maiores responsáveis por esse autocuidado. E quando a gente tem essa consciência, eu sei que conscientemente às vezes é muito desafiador, né? E olhando para a sociedade também, isso é desafiador, porque as pessoas realmente entendem e tragam a consciência disso. Então, a gente realmente precisa trazer essa autorresponsabilidade para que a gente comece a trabalhar todos esses processos, né? E eu acho que é doido isso, porque hoje, assim, a gente trabalha muito dentro da tua comunicação, nas redes sociais, tudo mais, o processo de emagrecimento, né? Que eu acho que é o que grandes, não só mulheres, mas todo mundo, né, busca hoje, entre muitas coisas, né? Eu acho que o estilo de vida que a gente carrega, as coisas que a gente faz, o mundo como ele é hoje, né, é muito sobre como que é muita ansiedade, na realidade. É nisso que eu tô querendo chegar. A gente, não adianta fazer muito redemoinho, né? A gente vive uma sociedade mega ansiosa, super ansiosa. A gente vive bombardeado de muitas informações. E eu acho que isso tem um papel muito grande também em relação à nossa vida, né, de forma geral. Como que você acha que isso, essa rotina doida que a gente vive hoje, de trabalho, de tantas coisas que a gente faz, em relação a essa parte do corpo mesmo, né, da saúde física? Como que você acha que impacta isso, esse mundo que a gente vive, em relação à nossa saúde física? A gente não separa o corpo, a mente e o espírito. E imagina que a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele foi feito para o antepassado. Fomos feitos para caçar. E aí, com todo esse estímulo de trabalho, de rede social, de informação, de comida rápida e tudo muito rápido, isso afeta ao nosso modo de viver. Então, Deus criou o dia e a noite, e aí a gente está trabalhando de noite, de dia, e não tem um horário. E aí, quando a gente pensa nisso, imagina aquela pessoa lá que vive lá na roça. E aí ela acorda às 5 da manhã, aquela vida tranquila, sem muito barulho. E aí quando, em especial aqueles lugares, não sei se ainda existe, aquele lugar que não tem internet, aquele lugar que não tem luz, por exemplo, ao pôr do sol, ele faz o quê? Ele já janta às 5 da tarde e aí depois ele vai dormir e acorda super disposto para trabalhar o dia inteiro. Então, é um outro estilo, né? Então, olhando isso e olhando como é a vida das pessoas hoje dentro da sociedade, tudo que a sociedade exige para que a gente realmente seja produtivo e tudo mais, isso afeta diretamente a nossa mente, consequência, o nosso corpo. Então, eu costumo dizer que não existe você treinar só o corpo. O corpo por si só não é uma parte. É uma parte. Não tem como a gente separar isso do todo. Então, esse modo de vivência está trazendo bastante adoecimento e obesidade para o mundo. Que é uma doença seríssima, né? Que afeta muitas pessoas, a gente vê muito isso, né? Hoje em dia, Andréia, como que a gente pode imaginar, assim, na real, assim, como a gente pode sair disso, né? Qual que é o escape? Como que você pensa que é algo que traga essa mudança para nossa vida? Qual que é o insight que a gente tem que ter? Imagina que você precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, e ter tempo para as outras coisas da vida. E a gente precisa ter uma clareza com relação a isso, clareza do que a gente quer, do que é importante, tá? E aí quando eu digo o que é realmente importante, imagina que se
eu tô numa cama de hospital, eu não tenho como trabalhar. Uhum. Então, é o meu trabalho ou é a minha saúde? Exatamente. Eu acho que cuidar da saúde tem muito a ver com isso, né? Mas as pessoas ainda estão muito presas a um padrão. E Uhum. esse padrão, ele está caminhando para ser desmistificado, Uhum. porque quando eu digo assim, Juan, você precisa treinar a sua mente, você precisa controlar as suas emoções para você emagrecer. É algo que não é palpável, É muito subjetivo, é né? subjetivo. Uhum. Então as pessoas ainda não levam tanto a sério essa questão das emoções e acaba realmente ignorando isso, né? Uhum. Mas existe essa prática, inclusive é a proposta do Corpo e Mente em Movimento, Uhum. colocar isso em menos de meia hora, que é 1% do teu dia, para você se conectar com você. Isso é muito importante, né? Porque imagina assim, ó, você tem 100% do teu tempo. Uhum. E aí, se 100% desse tempo que você está usando só para o externo, você não vai poder olhar para a tua espiritualidade, para Pro quem seu interior, realmente, pra para sua o seu essência. interior, para a sua essência. E aí, quando a gente fala dessa essência de quem eu sou, Uhum. muita gente não sabe. Muita gente não se conhece. Muita gente não sabe nem o porquê que ela está fazendo determinada coisa. Eu acho que hoje em dia a gente vive um momento que autoconhecimento, eu acho que é uma grande habilidade que a gente tem que ter para desde até na nossa vida pessoal, para trabalho, para vida saudável. Eu acho que é muito importante isso, porque é aquilo lá, que nem você está falando, não basta ser só uma coisa focada, não, eu vou treinar e vou para academia e vou me matar e não sei o quê, e o resto, né? E o que faz eu querer ir lá. Dentro disso hoje, Andréia, quais você acredita que são os principais, assim, gatilhos que fazem as pessoas, gatilhos emocionais e emocionais, que fazem as pessoas não conseguirem emagrecer? Que faz a pessoa ficar travada, às vezes, nesse cuidado com a saúde? Às vezes a pessoa ela se ignora, Uhum. ignora também o porquê ela come. E aí a gente volta lá na questão, por que que tantos recursos para emagrecer e às Uhum. vezes eles não são sustentáveis, né? Vamos falar da bariátrica, que é o mais Uhum. radical em si, né? Tá. Por que que se emagrecer fosse uma questão do tamanho do teu estômago, tanto que você come, por exemplo, por que Uhum. que as pessoas voltam a engordar? Porque a mente dela precisa disso, precisa desse É conforto. uma compensação, É né? uma compensação. Entendi. E é por isso que, às vezes, se a pessoa não volta a comer, ela compensa no álcool, ela compensa na droga, ou algo que estimule ela. Ela precisa dessa recompensa. Uhum. E aí, esse é um ponto. E aí, o segundo ponto que eu percebo é que as pessoas que desistem com muita facilidade, elas têm uma garra baixa. E isso é medido, tá? Isso Uhum. tem Uhum. como você São medir. dados, né? Isso são dados. E tem como você mensurar. Eu tenho o diagnóstico, eu vou Uhum. dizer, você tem X% de garra. Você tem ou não tem chances de realmente levar a sério o processo de emagrecimento como um todo. Uhum. Então, esse nível de garra, as pessoas que têm um nível de garra muito baixo, elas desistem com muita facilidade. Não só do emagrecimento, mas de qualquer outra coisa da vida. E Uhum. isso se dá por conta também de tudo que ela viveu. Uhum. Então, quando a gente fala das nossas caixinhas, essas caixinhas da primeira infância, elas são
Muito Olha importante. só, geralmente é aí que nascem, né, esses traumas, essas questões que a gente vai precisar compensando ao longo da vida, né? Exatamente. Imagina que você foi criado pela sua família e aí a sua família te induziu a você ir buscar os teus Uhum, sonhos, te uhum, induziu você a ter a sua autonomia, a ter a tua autoestima. É uma coisa. Imagina você viver em uma família que você não tem perspectiva nenhuma uhum, disso, uhum, uhum, ninguém vai te influenciar com relação a isso, ao contrário, ela vai te deprimir com uhum, relação a isso. uhum. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai ter uma autoestima mais baixa, ela vai ter uma garra mais baixa. Uhum. Então, ela vai desistir. O convívio familiar, eu acho que assim, até é muito diverso, né? Cada pessoa passa por uma situação. E é interessante como a gente vê como isso daí se reflete depois, né? Na vida, na saúde, nos momentos. É, muito interessante, eu adoro sempre esse papo que a gente tem, porque eu acho que você tem um pensamento muito legal em relação a como que a saúde ela é uma coisa completa. Eu queria agora entender e entrar um pouquinho mais no seu método, que é Em corpo e mente movimento. em movimento, me perdoa. E eu sei que assim é muito interessante porque o seu método eu sei que ele envolve tecnologia, muito estudo, investimento, são anos que você está aí se desenvolvendo para estar à frente, para ter desenvolvido esse método para ajudar tantas pessoas. Como que funciona, Andréia, o seu método? Como que você consegue ajudar aí os seus mentorados, né, a terem uma vida mais saudável? Tudo começa com um diagnóstico. Esse Uhum, diagnóstico eu vou conhecer profundamente esse cliente para que eu possa ter armas suficientes, estratégias específicas para que ela não perca tempo trabalhando uhum, nisso. Mas o corpo e mente em movimento, onde eu juntei algumas técnicas simples, porque quando as pessoas pensam, nossa, quando eu olho todos esses benefícios de ter um resultado durável, eu vou precisar fazer coisas mirabolantes. Não, são coisas simples, uhum. são ferramentas e respirações que a gente faz, técnicas de mindfulness, tudo ali dentro daqueles 20 minutos para que a pessoa possa ir pronta para o dia, sabe? E a gente sabe que as pessoas não têm uma hora para ir na academia. E se ela perdeu uma hora para ir e voltar, ou 2 horas para ir e voltar, ela não tem tempo para as outras coisas. É. Às vezes ela não tem tempo para organizar a alimentação, para organizar. Então o dia dela já começa turbulento. Então a ideia de você começar esses 20 minutos para você, você já começou o dia Bem, bem, plena, com as tuas emoções ali em dia, equilibradas. equilibradas. Mas se você pula da cama, já tô atrasado, engole algo, você já tá levando Uhum, pro uhum. teu dia, já tá começando o teu dia com aquele Errado. gatilho de ansiedade. É. E eu acho que isso é muito interessante, porque é o que a gente fala, né? Ah, beleza, são 20 minutos. Mas quando a gente pensa que são 20 minutos bem aproveitados, vividos, bons, de qualidade, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente conseguir ter, uma grande diferença, né? É o que você está falando. É 1%, é um pouquinho por dia que vai ajudando a gente, né, Sabe começar. um Hum. livro que a gente pode indicar para as Opa, pessoas, vamos lá. que é Esqueceu? Ai, meu Deus. Ó, é sempre assim, acontece. Às vezes vem um negócio. Milagre da Manhã. Ótimo livro. Milagre da Manhã, ele fala muito isso de aproveitar esse tempo, Uhum. né? Porque se você já acorda em cima da hora, se você tem uma rotina de 8 horas, 9 horas, 10 horas, não tem como você acordar em cima da hora e que É. quando é que você vai se cuidar?
Uhum. É exatamente isso, é muito interessante. Porque é Não tem como. sobre. E eu gosto muito do Milagre da Manhã, que ele fala até sobre esse lance dos rituais, né? Sim, Então, eu acho que esses 20 minutos ele é como se fosse um grande um ritual, grande é uma ritual, coisa que a gente exatamente. pensa em nós, né? E isso sempre é o que eu falo. É, você que acho que me falou isso uma vez, que é o negócio do o avião caindo, né? Que é o avião caindo, você vai colocar a máscara primeiro em quem, né? Então, tipo Exatamente. assim, ela não pode ser no outro, tem que ser em você. Então, o que você consegue fazer para melhorar aquela situação? Você tem que estar bem, você tem que estar forte, Tem que né? estar Então, eu forte. acho que esse autoconhecimento, tudo isso são coisas que influenciam muito nesse processo. E aí, entrando um pouco nisso, né? Eu sei que você, além do método, você também tem é, uma outra entrega, né, para os seus clientes, que é aquele acompanhamento mais personalizado, Personalizado, né? Como que exatamente. funciona isso também? Esse acompanhamento mais personalizado, ele exige um diagnóstico de Uhum, estilo de vida e um diagnóstico comportamental. tá. O diagnóstico comportamental, a pessoa vai ter a oportunidade de se conhecer, de Uhum, entender quais foram os traumas, né, da partir de como é o formato do corpo dela. E aí eu vou dar um exemplo. Como assim, formato do corpo? Imagina que eu tenho uma gordurinha aqui, mas essa gordurinha ela é mais firme. E por que que às vezes a do meu amigo ali é mais molinha? Então são uhum, características, são formas que o meu corpo vai para a vida a partir desses traumas. uhum. E aí esse formato do corpo me diz como os comportamentos, como essa pessoa pensa e por que que ela tem essa necessidade de estar acima do peso naquele momento. É muito interessante, porque eu acho que isso é um grande guia, né? Para a gente Exatamente, conseguir ter essa transformação, né? Muito legal. exatamente. Ô, Andréia, e eu assim, você deve ter várias histórias super legais, de diversas pessoas aí que você conseguiu ajudar. Qual que é uma dessas histórias assim que marcou você, que te ensinou algo também, que te ajudou? Porque eu acho que é uma grande troca, né? Que a gente Sim, acaba tendo com as pessoas. Qual que foi, às vezes, ó, uma história legal que você tem para contar pra gente? foi até uma das minhas primeiras clientes e ela chegou para mim com um histórico de excesso de peso, uma obesidade Uhum, já grau 2 uhum, e ela precisava realmente da garra dela. Mas o que a gente conversava muito é sobre o propósito dela ter saúde. olha. E o propósito dela ter saúde era cuidar da filha dela. Ela tem uma filha que precisa dela um Uhum, tempo integral, né? uhum, Porque ela tem uma filha com deficiência. Então, foi uma história muito bonita, onde com a renovação do estilo de vida dela, ela não conseguiu só emagrecer, mas ela conseguiu também desmamar vários medicamentos que ela olha que tomava. interessante. Então, assim, ela conseguiu emagrecer vários quilos sem a bariátrica. Olha só. Ela poderia ter desistido, porque dentro desse processo tem altos e baixos, Uhum, tem o cansaço do dia a dia. Então é muito fácil, às vezes, a pessoa se entregar uhum. e dizer, ai, não dou conta, eu vou pro mais fácil. E não que seja mais fácil, mas ela foi bem Que guerreira e legal, que legal. trouxe bastante ensinamento. E é assim, muito bom poder contar isso. Ai, que legal. Eu acho que é muito interessante isso, né? Quando a gente consegue realmente tocar a vida das pessoas, né? Com o nosso trabalho, com o que a gente pensa. Eu acho que isso é um ponto que muda realmente, né? A vida das pessoas. E o seu trabalho, eu percebo que ele tem muito isso, né? Você busca muito essa técnica, todo o aparato, tudo que acontece para o negócio dar certo, eu falo tecnicamente, mas uma coisa que eu percebo é que você também se dedica muito pessoalmente, né? Aos seus alunos, aos seus mentorados. Eu acho que isso é muito interessante, porque
hoje em dia a gente vive um momento que as pessoas estão muito carentes, né, Andréia? Existe uma carência gigantesca, uma comparação muito grande, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nesse tema que é sobre, em relação à comparação, né? Que a mídia social também é uma coisa que eleva muito, né? E até ao processo de emagrecimento do outro, né? Que também não é igual para todo mundo, né? Como que essa comparação ela pode atrapalhar, às vezes, no processo de emagrecimento? Quando a gente está exposto, principalmente hoje com as Uhum, mídias, uhum. a gente olha para aquela mulher perfeita, com aquela barriga chapada. Caramba, eu já tô aqui lutando há um ano. Isso para as que conseguem esperar mais. É. Já aquela mulher mais acelerada, se ela vai uma semana na academia, caramba, ela já tá olhando o bumbum. Eu falei, e a minha barriga? Não, não tá dando certo, não tá dando certo, eu não vou fazer porque eu não tô. E aí, às vezes, é um pouco consciente e um pouco inconsciente. Olha só. Sim. E aí, a partir dos meus comportamentos, Uhum, e aí quando essa mulher, ela tem uma situação distorcida do resultado, uhum, ela quer esse resultado muito rápido e ela desiste rápido também. uhum. Então, isso acaba atrapalhando muito o processo. E aí, eu costumo dizer que para você emagrecer, ter uma saúde, você precisa estar livre. Livre dos padrões, ser livre para fazer as tuas boas escolhas e ser livre também para retornar. Olha só. Porque às vezes um escape de uma refeição é o suficiente para a pessoa dizer assim: nossa, eu não dou conta mesmo. É, Nossa, acabou tudo. a Não desistência, às vezes, da é. dieta, ela acaba aí, né? É um prato, né? Que a É um pessoa. prato e às vezes a pessoa já acha que é o fim do mundo, acabou. E na verdade, quando eu sou livre para acertar mais ali nos meus 80%, eu não preciso ficar presa nisso. E aí, acho que é um dos padrões que eu levo comigo, Uhum. sabe? Eu vivo o estilo de vida, eu não vivo o padrão de vida. Isso é muito interessante, né? Isso me dá suporte para que eu esteja livre. Livre quando eu quiser comer um pedaço de bolo, livre quando, sabe? Mas nem sempre as pessoas conseguem ter É. esse E equilíbrio. livre também para quando eu quiser voltar. Eu achei isso que você falou um negócio muito importante, Livre. né? Porque às vezes vai acontecer. Eu falo assim, eu pessoalmente, Juan, já fiz 1 milhão de dieta na vida. E é aquela coisa, né? Às vezes a gente acaba, putz, saiu uma coisa ali, mas às vezes é um negócio que desmotiva totalmente. Aí você nem tchum mais. Você vai pensar em outras coisas, aí você já fala, agora eu fazia dieta, agora eu não faço mais. Então, eu acho que é Imagina. muito interessante esse lance da gente ter essa abertura para o retorno e até fazer com que isso seja uma coisa boa, né? E aí a gente não pode também dizer que no primeiro momento, eu posso abrir mão quando eu quiser. Imagina que você tem a fase inicial, poxa, Uhum, se dedica ali naquela fase inicial uhum. com o pensamento que depois tu vai ter facilidade para equilibrar. Muito interessante. Só que imagina que isso tudo tá lá no meu inconsciente. Vamos dizer que eu quero ter o hábito de beber água, Uhum. mas eu preciso aprender. A cada vez que eu erro, poxa, hoje eu não bebi a quantidade de água, mas amanhã eu vou me comprometer a levar minha garrafinha para o trabalho, a comprar uma garrafinha maior, a deixar ali, mas certa de que talvez eu possa falhar também. Mas eu não vou acabar comigo dizendo, nossa, eu não tenho jeito mesmo, acabou tudo.
não, não dá, eu vou desistir. Interessante, né? Isso é o que eu falo, assim, a gente tem que viver de uma forma que isso seja, eu acho que sempre um auxílio, né? Que leve a gente para algum lugar, né? Eu acho que a pressão também que existe dentro da vida saudável, de tudo mais, e dessa comparação como um todo, isso não pode ser uma coisa que desmotive a gente, né? Eu acho que aí que é interessante, é isso que eu gosto de ver, que a gente pensa muito nisso também em relação ao seu método e a tudo que você oferece. Ô, Andréia, uma outra coisa que eu queria entender. Como lá voltando no produto lá dos 20 minutos, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, eu pensando aí objetivamente dentro do meu dia, o que eu vou fazer? Mais ou menos, você pode dar um exemplo assim de como que funcionam esses 20 minutos, que é transmitido, como que funciona, de forma Dentro, geral. de forma geral, o Quem ideal, quiser saber mais, compra. o ideal é que essa pessoa tenha uma constância. Uhum. Então, essa pessoa pode comprar o gravado ou ela pode vir para o ao vivo comigo. Legal. A ideia do ao vivo comigo é que ela tenha o comprometimento, Uhum. né? A gente se comprometa ali dela estar naquele horário. Isso vai facilitar ela estar naquele horário ali 20 minutos para ela. E ali dentro ela vai ser conduzida para as técnicas de respiração, alongamento, exercício para o corpo, e aí sim, eu vou escutar dela. Nossa, meu dia é outro com isso. É muito legal. É outro. Caramba. Às vezes, 1 hora de academia não me dá esse bem-estar. Mas você só vai poder sentir se você realmente fizer. E eu acho que hoje a gente vive exatamente isso, né? É muita correria, é muita coisa. Eu acho que a gente ter esse tempo para nós é muito importante. Você até falou sobre isso, né? Sobre as técnicas de respiração. Olha, eu que tô até aqui, ó, fazendo a entrevista, a gente tem que pensar também nisso, né? No ritmo, em como a gente coloca isso. Qual que é a importância da respiração para a gente ter essa consciência corporal, assim? Como que funciona isso? É doido, né? Vamos falar Hum. de uma respiração. Se você fizer isso, você já vai sentir o teu corpo dar aquela relaxada. Você já vai sentir um bem-estar. Mas como funciona isso na Uhum. prática? Imagina que você tá aqui super acelerado, o teu coração tá acelerado, porque os teus pensamentos com certeza tá acelerado. E aí, quando eu tenho pensamentos acelerados, quando eu tenho uma ansiedade maior, eu tiro a autonomia do meu sistema autônomo, vamos dizer assim de formas mais clara. Tá. Teu coração bate de forma autônoma, tá todos os teus Uhum. órgãos batendo ali normalmente. Tá. Mas você passou por alguma situação que você sentiu seu coração acelerado. Uhum. Vou dar um exemplo. Você passou por alguma situação muito traumática ali Tá. ou alguma situação. Às vezes você sente... Aconteceu alguma coisa, sei Aconteceu alguma lá. coisa, você E sente... eu acho que no dia a dia não é nem nada muito uau. Sei lá, acabou a energia. Sei lá, coisas assim, Às né? vezes você soa a mão, às vezes você sente o coração mesmo bater mais acelerado, Uhum. você sente uma dor de barriga. O que é isso? É os teus pensamentos, os teus sentimentos pegando o teu sistema autônomo Uhum. e ele não está funcionando de forma autônoma, ele está funcionando de acordo com os teus pensamentos. E quando eu simplesmente respiro, eu volto, É tipo um reset. é um reset. Que doido, né? O sono também é um reset. Uhum. Muitas vezes, né? Eu tive uma experiência esses dias muito legal. Eu acordei e falei, eu tô um pouco inchada. Eu não tinha dormido bem. Aí eu fui pensar no porquê. Por quê? Não dormi bem, acordei um pouco inchada. Não sei. O sono faz toda a nossa limpeza. Uhum.
Então, por isso que às vezes você vai lá, faz um xixi e ele tá mais amarelo de manhã. Por quê? Ele vai fazendo toda a Olha só. limpeza, tanto mental quanto do nosso corpo. Uhum. Por isso que às vezes comer algo muito pesado, ao dormir, atrapalha o sono. Uhum. Porque ao invés do teu corpo estar processando e se renovando, ele está digerindo a Olha comida. só. Nessa parte de alimentação, Andréia, hoje em dia, assim, a gente deve buscar o quê? O que que é o equilíbrio alimentar, Comida de verdade. né? Comida de verdade. Se você tiver ali 80% Uhum. da tua alimentação for a base de comida de verdade, e quando eu digo comida de verdade, é tudo que vem da terra, nada que é Uhum. desembalado, Uhum. Muito industrializado, né? industrializado. Sim. Isso Porque agride, os industrializados agridem muito o nosso corpo, né? tudo que está na prateleira, ela precisa de açúcar e de sal para ser conservado. Uhum. Então, se eu tenho açúcar e sal, não é legal para o meu corpo. Entendi. Já dá uma. Ele dá. E aí, Qual que? isso traz a liberdade que eu falei. Uhum. Porque muitas vezes você vai ter o teu plano alimentar, que a Nutri vai te dar, Uhum. você vai fazer por aquele período, mas e aí depois? Você às vezes não vai conseguir, não vai passar a vida toda seguindo aquilo. Não Uhum. segue, na verdade, na maioria das vezes. Sim, sim. Então, se eu tô livre para me alimentar de forma saudável, a maioria das vezes, a chance de eu me manter ali naquilo é muito Uhum. maior. Entendi. Eu acho que isso é muito interessante, né? Eu adorei isso que você falou, sobre essa questão de liberdade, da gente conseguir realmente fazer um negócio que funcione bem para a nossa vida, né? Ô, Andréia, quando a gente fala de alimentação saudável em relação a isso, hoje essa alimentação, essa comida que a gente prepara em casa, que a gente faz, que realmente nutre a gente, né? Eu acho muito interessante até, eu adoro cozinhar. Então, e é verdade, é muito gostoso. Isso vem muito também de coisa de família, de me lembrar momentos familiares, tudo mais. E hoje a gente vive um momento também, principalmente que essa nova geração, ela está muito influenciada por essa coisa mais industrializada, mas eu acho que eu vejo também que ainda existem pessoas agora, principalmente o público mais jovem, os adolescentes, que eles estão buscando, que existe um movimento, né, dessa busca pela saúde, mas muito movimentada também por essa parte estética. Como você também reflete, o que é interessante da gente pensar, de que essa questão da saúde, da gente estar com o corpo saudável, ela também não pode ser uma coisa só, uma busca estética. Eu acho que o estético é muito importante, né? Mas eu acho que não é tudo. Como que você também reflete sobre isso? Como que você traz isso para os seus pacientes? Hoje, a gente tem duas situações. A gente tem o trabalho sentado Uhum. e tem muita informação, coisa que não tinha antes, né? Antigamente a gente trabalhava de pé e não acontecia nada. No tempo das cavernas, né? Exatamente. Então, o nosso corpo, ele pede movimento. Às vezes, se você fica 12 horas, 14 horas sentado, aquela 1 hora que você se movimentou, às vezes não é o suficiente para te deixar ativo durante o teu dia, Uhum. tá? Mas e aí, Andréia? Como é que fica isso? Como que faz? Ficar um pouco mais tempo em pé, dar uma Uhum. caminhada ali durante o dia, às vezes até um próprio agachamento ali no É banheiro do teu verdade. trabalho, vai ativando o teu A corpo, circulação faz com que o negócio vai se te sente bem. deixando menos inflamado. Uhum. Olha que interessante. Essa é Então, uma dica legal, né, pra gente dar pro pessoal. com certeza, com certeza. E ao mesmo tempo que a vida está tão acelerada hoje com a comida fácil, as informações fácil, tem esse outro lado de estar cada vez mais sedentário.
Uhum. Então, o estilo de vida é a grande liberdade. Uhum. E aí o Uhum. teu corpo vai ser consequência daquilo. E aí sim, tu vai ter como bônus a estética. Nossa, isso é muito legal. Porque é o que eu falo, né? Não pode ser só o que norteia a gente, porque senão isso também pode virar um problema, né? É. E aí, muitos planos de emagrecimento, ele às vezes está limitado à próxima festa que eu vou, porque eu vou vestir aquele vestido. E Uhum. aí ela tá dizendo para a mente dela assim: quando passar essa festa, ai, 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 eu vou comer tudo. Ai, aí não é legal, né? Aí Não, eu não tô indo bem pra saúde, né? Isso aí eu tô indo contra mim mesmo, né? esse projeto ele não vai ter duração, vai? É, nenhuma. Não vai. Aí, na realidade, em vez de eu ajudar minha saúde, eu tô prejudicando, né? Porque vai pro Muito caminho, vai interessante. pro atalho. É muito legal. É o que eu falo assim, hoje a gente vive um momento que é muito importante a gente estar muito ligado e relacionado a isso, né? O Andréia, uma coisa também, a gente fala muito sobre negócios no nosso podcast, a gente traz muito a importância disso, né? Como que é para você hoje, como mãe de um bebezinho lindo, como que é para você estar à frente do seu negócio? Como que você sente que é a importância para você, para a tua vida, né, de estar empreendendo, trazendo esse trabalho novo, tão legal, tão interessante, né, sobre tudo isso aí que você vem estudando, né? Como que você se sente nesse lugar aí de estar trazendo esse produto para o pessoal, essa solução diferente? Não deixa de ser desafiador, porque é mais um papel, né, onde eu tenho que colocar os meus clientes, eu tenho que me cuidar da família. Uhum. E que, na verdade, como todas as mulheres, praticamente, elas realmente têm todos esses papéis. Uhum. E aí é que vem o maior propósito de ajudar cada vez mais as pessoas dentro do Isso é legal. 1%. Isso é importante, né, Andréia? Muito legal. Porque a maioria das pessoas não tem tempo. Não tem tempo. E aí, quando existe essa possibilidade desse 1% dela poder trabalhar, e eu costumo dizer que é clichê a mulher dizer que ela cuida o tempo todo dos outros e da família, ela não tem tempo para ela, porque ela vai estar fazendo a família feliz? Não. Porque se ela estiver infeliz porque ela não está se cuidando, É o ponto, né? ela vai extrapolar com o filho, ela vai extrapolar com o marido, ela vai extrapolar no Qualquer lugar, trabalho, em qualquer lugar. Então ela não tá bem. E se ela não tá bem, ela não dá amor, não vibra amor e nem gratidão para as outras pessoas, Uhum. que é algo que eu coloco também no 1% todo dia. Essa questão das Porque energias é muito se eu importante. tô vibrando na raiva, na ansiedade, no Uhum. medo, Uhum. tudo isso acaba refletindo nas situações É. de vida e o que eu tô levando para as outras pessoas. É muito sobre essa questão de cocriação também, né? De você trazer para a tua vida as coisas que você imagina, as coisas que você almeja, que você quer. Isso é muito legal. O Andréia, eu acho que esse é um assunto que ele é muito importante dele ser levado para a vida das pessoas, para que a gente tenha mais, leve isso realmente para frente, sabe? Eu acho que o mundo ele seria muito melhor se todo mundo se cuidasse um pouco mais, né? Eu acho que a gente veria coisas muito diferentes acontecendo, né? Com Eu acho que certeza. isso é muito importante. Então, é sempre muito legal a gente ver você tá fazendo isso, você trazendo isso para o negócio das pessoas, Não podemos para a vida das pessoas, com o ser teu negócio. morno com nós. A gente tem que ser quente. Vamos ser quente nas coisas que tu promete. Mas quente olhando para a tua rotina, para a tua vida. Uhum, Não adianta você prometer que você vai fazer tudo 100% se a tua rotina hoje não cabe. uhum.
E aí Isso é gera importante. muita frustração com relação a isso. É, isso também é uma coisa importante, né? Lidar com essa questão da frustração, né? Isso acontece muito com teus clientes? Sim, porque eles precisam ter essa consciência. Tem que avançar nesse Tem que passo. É avançar doido, né? nesse passo. Não adianta, às vezes, a pessoa vir Uhum, querer ter acesso a isso uhum. se ela não está comprometida, ela não está quente. Ela não está quente Então, para querer aquilo, sabe? é, Porque isso é muito legal. se a ideia dela, o plano dela for o próximo vestido, ela vai falhar. Que deixemos de ser mornos. É isso aí. Sejamos quentes, né, Andréia? Ser quente, meu povo. Ai, que legal. Olha, eu acho que é isso daí, é o que eu falo. Que nem a gente estava falando agora, que se a gente tivesse um mundo onde as pessoas se cuidassem mais, a gente teria coisas muito diferentes acontecendo, né, Andréia? Então é isso aí. Um papo muito gostoso. Ô, Andréia, para a gente já ir agora indo para o final da nossa entrevista, uma pergunta que eu acho muito legal, que eu gosto de fazer para todos os nossos entrevistados, é essa. Se você pudesse resumir o seu método, o seu negócio em uma palavra, qual seria? Garra. Garra. É isso aí. Por que garra, Andréia? Quem vai levar isso para a vida precisa ter garra. Precisa olhar para a vida e dizer: eu sou responsável por isso. Eu não posso delegar a minha saúde, a minha vida futura. E aí eu decido se eu quero viver ou se eu quero sobreviver sem autonomia quando eu tiver com 60, 70, 80 anos de idade. Ai, é isso aí. Muito legal, muito legal. Eu acho que por um mundo, adorei isso. A gente tem que fazer camiseta, hein, Andréia? Sejamos quentes. Vamos ser quente. Nada de ser morno. Andréia, muito obrigado pela tua presença agradeço. aqui. É muito bom sempre a gente bater esse papo. Tem assunto para fazer um monte de podcast. A gente ficaria aqui, acho que mais 2 horas falando. Mas não é? É legal. muito bom. Dá pra gente falar muita coisa. A gente tem que voltar a fazer mais, hein? Certeza. Andréia, muito obrigado, então, pela tua Agradeço. presença. De verdade. Obrigado pela Deus te oportunidade. abençoe. Amém. Abençoe a todos nós. Que nós tenhamos muitas energias positivas de amor, de gratidão, para que possamos transbordar. E você tem, viu, Andréia? Você traz sempre uma energia muito boa pra gente. Obrigada. É muito bom ter você aqui, viu? Então, muito obrigado. E eu estou livre, Ah, não sei se é chocolate, mas estou livre para degustar o meu chocolate. isso aí. Obrigada. Pessoal, então muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Muito obrigado, Andréia, pela presença. Espero você agora no nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Então, muito obrigado. Ativem os sininhos aí, viu? As notificações para vocês receberem os próximos conteúdos. Obrigado, até o próximo programa.